No dia 5 de maio de 2023, a OMS declarou oficialmente o fim da pandemia de Covid-19. Mas será que os problemas desse período conturbado e traumático para algumas pessoas realmente acabaram? Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre o que a pandemia fez com o nosso cérebro, quais que são as consequências que a gente está vivendo ou ainda vai viver do ponto de vista do comportamento e da saúde mental. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Kelvin Correa, eu sou especialista em neurociências e comportamento humano e aqui nesse canal eu trago vídeos sobre saúde mental, sono, hábitos, emoções e tudo mais o que tem a ver com o seu cérebro e o seu comportamento. Bom, galera, eu acredito que de maneira empírica, na observação do que está acontecendo consigo mesmo, vocês já devam ter uma noção aí de quais que são as sequelas que a gente ficou desse período, que a gente ficou de toda essa fase difícil que o mundo todo passou, né? Mas os reflexos negativos são diversos e a gente pode estudar isso de várias visões diferentes. Existem grupos de pesquisa que estão tentando entender como que talvez o vírus pode ter afetado diretamente o nosso cérebro. Tem outros pesquisadores que estão tentando entender se lá na frente a gente vai continuar sofrendo infecções sérias por uma variante ou algo do gênero, enfim. Mas aqui o meu foco vai ser trazer o que os estudos científicos falam para a gente em relação aos problemas, às consequências do isolamento social, como que isso afeta o nosso cérebro, como isso afeta o nosso comportamento e prejudica a gente de alguma forma. E infelizmente eu já adianto que é claro que não tem muita coisa boa, muita coisa positiva. Então já fecha o Instagram aí que eu sei que você está olhando enquanto está assistindo esse vídeo, porque isso aqui é muito importante, essa mensagem aqui é bem relevante para a sua vida. E só um recado antes de eu continuar aqui no vídeo, é que na descrição aqui embaixo tem duas referências científicas, caso você queira se aprofundar no assunto, caso você seja da área de alguma forma. Mas, como eu sempre digo, eu funciono como essa ponte aí do conhecimento científico e a vida real das pessoas. Aqui é só você assistir até o final, deixar curtida no vídeo, se inscrever aí, que com certeza você vai entender tudo, fechou? Bom, e quando a gente começa a falar de isolamento social, eu acho importante a gente entender o que é esse social primeiro. Por que é tão importante socializar para o ser humano? Vocês já se fizeram essa pergunta? Já pararam para pensar nisso? E é claro que de maneira um pouco simplista, para não me alongar muito aqui, mas socializar, viver em grupo e de maneira cooperativa uns com os outros foi um fator muito importante lá atrás para que a nossa espécie conseguisse evoluir, conseguisse se reproduzir e se manter viva ao longo do tempo para chegar até hoje aqui. Porque eu não sei se você já reparou, mas o ser humano não é nem de longe o animal mais rápido, mais forte, que tem as maiores garras, os maiores dentes, nem nada do tipo. A nossa força, digamos assim, sempre veio do coletivo, por a gente trabalhar em grupo, e da nossa inteligência. Imagina que alguém há 10 mil anos atrás, um ser humano de 10 mil anos atrás, que ficasse sozinho, isolado socialmente por algum motivo, de alguma forma, ele estaria basicamente fadado à morte. Nunca que um ser humano iria sobreviver, sei lá, numa selva ou na savana africana sozinho por muito tempo. Então, nosso cérebro foi evoluindo e se moldando a partir dessa necessidade de socializar, essa necessidade de fazer parte de algum grupo e cooperar com esse grupo. Então, é de se esperar que se a gente ficar num isolamento social muito prolongado, principalmente se for sozinho, que isso vá prejudicando o nosso cérebro, a nossa cognição. Enfim, eu vou explicar um pouco melhor mais para frente, mas já é de se esperar que isso nos prejudique de alguma forma. Já imaginou você sendo aquele personagem do filme O Náufrago? Muita gente chama esse filme aí de Wilson, né? Por conta do nome que ele deu para aquela bola, mas o nome do filme é Náufrago. Ele fica anos isolado ali numa ilha que chega até a ponto de humanizar, de começar a conversar com uma bola ali, se eu não me engano era de futebol, para socializar de alguma forma, para ter essa sensação de estar socializando. Aliás, se você não assistiu esse filme, já fica uma indicação aí para você assistir essa semana, porque realmente é muito bom. Mas voltando aqui, quando a gente analisa o cérebro de uma pessoa que passou por um isolamento social e compara com o cérebro de uma pessoa comum, digamos assim, a gente consegue enxergar principalmente
duas alterações, duas diferenças. Primeiro, seria um volume maior, uma massa maior em algumas regiões que a gente chama de rede de modo padrão. A rede de modo padrão é basicamente o que nos dá aquela capacidade de ter a percepção de estar para dentro, meio que prestando atenção só no que está dentro da gente, da nossa cabeça e bem desconectado do mundo lá fora. Para vocês terem uma noção, pessoas com depressão têm essas regiões superativas. Vocês podem reparar que quem está passando por esse problema parece que sempre vive dentro da própria cabeça, dentro do próprio mundo, realmente desconectado do mundo lá fora, meio que até enxergando de maneira diferente ou de maneira irreal algumas coisas sobre si mesmo ou sobre os outros. Esse é um dos motivos de que essas pessoas têm essa visão muito distorcida das coisas. É como se elas sempre enxergassem o mundo a partir dessas lentes, entende? Por isso que assim como no filme o personagem ali, né, começou a humanizar uma bola, conversar com ela, a gente começou também a fazer mais na pandemia, por exemplo, humanizar os nossos animais de estimação, né? Começar a ter um contato social maior com eles, né? Realmente como se fosse outra pessoa, ou às vezes até criar uma conexão muito forte com um personagem de filmes e séries ou algo do gênero, ou também se conectar muito forte com as pessoas que a gente acompanha na internet. Você pode reparar que na pandemia o seu consumo geral, não só de conteúdos na internet, que será óbvio que ia acontecer, aumentou muito, mas principalmente o conteúdo de stories, que você acompanhava a vida das pessoas, se conectava com elas de uma maneira mais forte. Isso aconteceu justamente por essa questão, a gente vai criando meio que uma distorção da realidade ali para tentar se conectar, gerar uma socialização de alguma forma. Além disso, a gente percebe que principalmente as pessoas que passaram ou estão passando por aquele sentimento de solidão tiveram prejuízo no que a gente chama de teoria da mente, que é a nossa capacidade de tentar imaginar ou enxergar o que está passando dentro da cabeça do outro, o que está passando dentro da cabeça das outras pessoas e também meio que simular ali quais serão as reações delas em situações específicas. É algo muito relacionado com a empatia, da gente conseguir meio que sentir como o outro e imaginar o que vai acontecer. E o prejuízo nessa habilidade da teoria da mente tem muito a ver com um fenômeno que a gente vê até o pessoal comentando no senso comum do dia a dia, que parece que todo mundo está meio sem tato, meio sem filtro, meio sem jeito de se comunicar um com o outro. Acaba que a diminuição nessa capacidade de imaginar o que está passando na cabeça do outro, ou qual vai ser a reação dela em alguma situação, faz a gente agir de uma maneira que o outro não vá gostar, né? Isso gera muito conflito, muita briga e pode ter certeza que tanto essa alteração quanto a outra que eu falei sobre a rede de modo padrão acaba prejudicando muito mais esse tipo de problema social. Agora, indo mais para um lado de saúde como um todo, esse isolamento social tiveram algumas consequências bem consideráveis. O isolamento social, no quesito da saúde mental, primeiro, acabou sendo realmente uma pandemia à parte. O aumento de ansiedade e depressão foi muito assustador. E quem já sofria com algum desses problemas tendeu a piorar bastante o seu quadro. Inclusive, o número de ideação de tirar a própria vida subiu bastante. Foi algo bem ruim e bem considerável aí que piorou bastante nesse período. Já no âmbito mais comportamental, o que teve de mudança, o que teve de prejuízo? Eu acredito que vocês até já devam imaginar, devam ter notado, porque aqui é um pouco mais fácil de perceber. Problema de sono, diminuição de exercício físico e alimentação ruim. Esses três pilares aí foram derrubados nesse período, digamos assim. E eu dou risada que é de desespero, viu? Porque meio que eles se retroalimentam, tá? Quando você dorme mal, acaba que você já fica com uma ansiedade um pouco mais elevada. Aí com esse problema emocional, você já desconta ali procurando recompensa rápida e fácil e come o que não deve, come pra caramba. E já que você jacou na comida, para que fazer exercício, né? Vai virando um ciclo que só vai piorando. Tem que prestar muito atenção para esse problema não evoluir, que é muito rápido de estragar o seu estilo de vida no geral. Aliás, eu sei que eu sou o cara que vive falando aqui que vocês têm que cuidar do sono, mas um dado importante que eu estudei em um dos artigos que eu trouxe aqui é que as pessoas que dormiram mal, que estavam com sono ruim só 3 vezes na semana ali, né, nem metade da semana,
pioraram em 8 vezes as chances de ter um grande sintoma, de ter pioras nos sintomas de ansiedade e depressão. Então, quando eu digo para vocês aqui que tem que dormir bem, que tem que buscar ter um sono de qualidade no tempo certo, é porque realmente isso é muito importante. Então, não negligencie isso, por favor. Mas se isso tudo já não bastasse, a sensação de solidão, como já era esperado, aumentou muito durante o isolamento social, principalmente nas pessoas que moravam sozinhas ou estavam desempregadas nesse período. Esses dois grupos foram meio que grupos de risco aí que pioraram mais ainda essa questão da solidão. Mais um outro grupo que teve um sofrimento geral maior foram as pessoas que tinham um status socioeconômico mais baixo. Isso já é também de se esperar, é claro, porque essas pessoas tiveram uma maior instabilidade, incerteza e maior risco como um todo na pandemia. E para finalizar, o consumo de álcool, tabaco ou quaisquer outras drogas aumentou bastante nesse período. Isso é algo muito comum de se acontecer quando as pessoas estão passando por problemas emocionais ou de saúde mental como um todo, mas é um agravante bem complicado, porque acaba que a gente começa a desenvolver um certo vício com isso mais facilmente quando a gente usa para tentar melhorar uma questão emocional. Então, se você notou um aumento de consumo de substâncias no geral nesse período, é legal que você se preocupe, que você vá buscar uma ajuda, porque esse é um tipo de problema que realmente prejudica a vida de alguém como um todo. Então, galera, talvez esse não seja um dos vídeos mais animadores que eu já fiz aqui, mas é muito importante a gente entender isso, saber o que a gente está passando, quais consequências a gente está colhendo para tentar melhorar a nossa vida de uma forma geral. E estão saindo muitos estudos novos sobre tudo isso, tá? Tem muitas visões diferentes, analisando aí o que vai acontecer a longo prazo, quais são as consequências que a gente vai colher ainda lá na frente. E com certeza, mais para frente eu trago aqui um vídeo novo, um pouco mais atualizado e com mais informações sobre esse assunto. Porém, a notícia boa é que também existem estudos que mostram que a gente consegue recuperar tudo isso que a gente perdeu na pandemia, digamos assim. Se a gente focar em desenvolver novamente as nossas habilidades sociais e focar em ter hábitos que sejam positivos para a nossa saúde mental. E aqui entra toda aquela história que eu estou cansado de falar para vocês, que eu já trago aqui no canal há mais de um ano. É você cuidar do seu sono, dormir bem sempre, é você se alimentar de maneira um pouco mais saudável, é você incluir o exercício físico como algo frequente na sua vida e, por último, ter boas relações pessoais. Em um dos artigos que eu estudei para trazer esse conteúdo aqui para vocês, o autor até comenta que o maior preditor de saúde e saúde mental é a qualidade das nossas relações íntimas. Então cuidem desses pilares aí, porque eles não vão te ajudar só a se recuperar dessa pandemia, mas também com certeza vão prevenir, vão te ajudar a não ter outros problemas lá na frente. Eu já tenho literalmente dezenas de vídeos aqui no canal falando sobre temas que vão te ajudar em tudo isso. Eu tenho vídeo te ensinando como dormir bem, dormir com qualidade no tempo certo. Eu tenho vídeo falando sobre como você melhorar os seus hábitos aí, que vai ajudar nessa questão alimentar, na questão dos seus exercícios. Tem vídeo também falando sobre a influência das pessoas na nossa felicidade, que vai mais para esse lado das boas relações, enfim. Com certeza, algum dos vídeos que eu tenho aqui vai te ajudar se você está buscando melhorar a sua vida de alguma forma. Então eu sugiro que você se inscreva aqui e assista os demais vídeos aí, que já tem acho que mais de 70 vídeos aqui no canal. E por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui, que ele tenha sido importante e interessante para você. E caso você tenha gostado, não esquece de deixar a curtida aqui embaixo, que é uma forma de agradecimento por esse trabalho que eu faço aqui, tá bom? Então um abraço e a gente se vê na próxima.